A estrada de terra batida que levava à fazenda era a mesma de sempre, sinuosa e emoldurada por cercas de arame farpado que se estendiam até onde a vista alcançava. Eduardo sentia cada solavanco do carro velho, um ritmo familiar que por anos representou o fim de uma longa jornada. Do banco do motorista, ele via o sol da tarde tingir o céu de laranja, lançando sombras compridas sobre os campos verdes que um dia foram o seu playground. A casa, uma construção antiga e robusta, surgiu no horizonte, exatamente como em suas memórias. No entanto, algo estava diferente. Uma quietude estranha pairava no ar, uma ausência de vida que contrastava com a beleza vibrante da natureza ao redor. Ele estacionou o carro e o silêncio que se seguiu não era de paz, mas de um vazio profundo, quase assustador. Ele subiu os degraus da varanda, suas botas militares fazendo um som oco na madeira gasta. A cadeira de balanço de sua mãe estava parada, coberta por uma fina camada de poeira, assim como a mesinha ao lado. Ele passou o dedo sobre a superfície, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A porta da frente, que sempre ficava aberta em um convite silencioso, estava fechada. Antes que pudesse bater, ela se abriu, revelando não o rosto sorridente de Helena, mas o de seu irmão mais novo, Denis. Nos braços dele, um bebê recém-nascido dormia, alheio à tensão que se instalou instantaneamente no ar. Ao fundo, na penumbra da sala, Eduardo viu a silhueta de sua cunhada, Laura, que desviou o olhar assim que seus olhos se encontraram. Um gesto sutil que gritava culpa. Depois de uma troca de cumprimentos que não alcançou os olhos de ninguém, a pergunta que queimava em sua garganta finalmente escapou, carregada de uma ansiedade que ele mal conseguia disfarçar. Onde está a mãe? A expressão de Denis endureceu, tornando-se uma máscara de frieza calculada. Ele ajeitou o bebê no colo, como se usasse a criança como um escudo, e respondeu com uma simplicidade cruel que cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela foi embora. Decidiu viver a vida dela. A frase, tão contrária à natureza de sua mãe, soou como uma mentira descarada. O instinto de Eduardo, afiado por anos de serviço, disparou um alarme interno. Ele não ouviu apenas as palavras, mas a hesitação, o olhar fugidio, a forma como Laura se encolheu ainda mais na escuridão da sala. O mundo de Eduardo parou por um instante. O lar que ele idealizou em trincheiras distantes, o refúgio seguro para onde seu coração sempre apontava, havia se tornado um lugar estranho e hostil. Denis tentou preencher o silêncio pesado, convidando-o para entrar, para conhecer o sobrinho, mas Eduardo não se moveu. Ele permaneceu na soleira da porta, um soldado em território inimigo, analisando cada detalhe da cena. A dor da ausência de sua mãe se misturou a uma raiva fria e controlada. Naquele momento, ele entendeu que sua missão não era mais a de descansar e se recuperar. Sua volta para casa havia acabado antes mesmo de começar. Uma nova guerra, silenciosa e muito mais pessoal, estava prestes a ser travada, e ele não descansaria até encontrar e proteger a única pessoa que representava seu verdadeiro lar. Eduardo deu as costas para a casa, que já não sentia como sua. O som da porta se fechando atrás dele, soando como o fim de um capítulo. Ele não olhou para trás. Em seu peito, a dor e a raiva se misturavam em um gelo cortante, uma sensação que ele conhecia bem dos campos de batalha, mas que nunca imaginou sentir no lugar que deveria ser seu refúgio. Cada passo em direção ao seu carro velho era medido, controlado. A disciplina militar, que por tanto tempo o manteve vivo, agora o impedia de desmoronar. Ele não era mais o filho voltando para casa. Era um soldado com uma nova missão, a mais importante de todas: encontrar sua mãe. A poeira que subia da estrada de terra enquanto ele acelerava era a única testemunha da promessa silenciosa que fez a si mesmo. Ele a encontraria, não importava o que ou quem estivesse em seu caminho.
A primeira parada foi o armazém do seu Afonso, no centro da pequena cidade. O lugar cheirava a grãos e a madeira antiga, uma fragrância que o transportou instantaneamente para a infância, quando sua mãe o levava para comprar doces. Seu Afonso, um homem de cabelos brancos e sorriso fácil, o recebeu com um abraço caloroso. Mas seus olhos se tornaram evasivos quando Eduardo perguntou por Helena. O comerciante repetiu a mesma história que Denis havia contado, a de que ela tinha se cansado da vida no campo e partido para a capital em busca de novas aventuras. A mentira era tão bem ensaiada que por um segundo quase soou plausível. Mas a forma como seu Afonso não conseguia sustentar o olhar denunciava tudo. Denis havia sido rápido, espalhando sua versão dos fatos para envenenar o poço antes que a verdade pudesse vir à tona. O gosto amargo da mentira e da decepção se instalou na boca de Eduardo. Ele percebeu que seu irmão não apenas havia expulsado a própria mãe, mas também estava construindo uma muralha de falsidades ao redor dela, isolando-a ainda mais. Aquela pequena comunidade, que sempre pareceu uma extensão de sua família, agora o olhava com uma mistura de pena e desconfiança. Ele era o filho herói que voltou, mas que não sabia nem onde a própria mãe estava. A humilhação queimava sob sua pele, mas ele a engoliu, transformando-a em combustível. A raiva queria explodir, mas seu treinamento o ensinou a canalizá-la para um foco absoluto. Ele não estava lutando contra um inimigo visível, mas contra sussurros e olhares. Uma guerra de narrativas onde a palavra de seu irmão parecia, por enquanto, mais forte que a sua. Ele então se lembrou de Dona Elvira, uma vizinha idosa cuja pequena casa ficava a uma curta distância da fazenda, separada apenas por um riacho e uma fileira de ipês. Ela e sua mãe eram amigas há décadas, confidentes que compartilhavam o café da tarde e as dores da vida. Se alguém soubesse da verdade, seria ela. Eduardo dirigiu até lá, o coração batendo um pouco mais rápido. A casinha era simples, com um jardim de rosas bem cuidado na frente e um cheiro de bolo de fubá saindo pela janela. A imagem era tão cheia de paz e acolhimento que contrastava violentamente com a frieza que ele havia encontrado em seu próprio lar. Ele estacionou o carro e respirou fundo, preparando-se para ouvir o que seu instinto já lhe dizia ser uma verdade dolorosa. A senhora o recebeu com olhos cautelosos, o medo visível em suas feições enrugadas. Ela o convidou para entrar, serviu-lhe uma xícara de café forte e ficou em silêncio, esperando. Eduardo não a pressionou. Ele falou sobre o tempo, sobre o exército, sobre como sentia falta da comida de sua mãe. Sua voz era calma, a de um filho buscando consolo, não a de um soldado em interrogatório. Ele falou de sua preocupação, da história absurda que Denis lhe contara, e perguntou, com toda a gentileza que conseguiu reunir, se ela sabia de alguma coisa. Ele viu a luta interna nos olhos dela, o conflito entre a lealdade à amiga e o medo de se envolver nos problemas de uma família que não era a sua. A pequena sala ficou suspensa em uma tensão quase insuportável, o único som sendo o tic-tac de um velho relógio de parede. As lágrimas finalmente vieram, rolando silenciosamente pelo rosto de Dona Elvira. Com a voz embargada, ela contou o que viu. Descreveu a discussão áspera que ouviu vindo da fazenda semanas atrás, os gritos de Denis ecoando pelo vale. Contou como viu Helena sair de casa com uma pequena mala, o rosto pálido e derrotado, e entrar no carro do filho mais novo, que a deixou no ponto de ônibus da cidade, como se fosse uma desconhecida. Ela não tinha ido embora por vontade própria. Ela tinha sido expulsa, descartada da terra que cultivou com as próprias mãos e da casa onde criou seus filhos. A vizinha confessou que não fez nada por medo, um remorso que a consumia desde aquele dia. A verdade, nua e cruel, estava finalmente revelada, e era muito pior do que Eduardo poderia ter imaginado.
Cada palavra de Dona Elvira era um golpe no peito de Eduardo. A imagem de sua mãe, sozinha e desamparada em um ponto de ônibus, o assombrava. Uma onda de culpa o invadiu por não estar lá, por estar lutando em uma guerra distante, enquanto a batalha mais importante acontecia em sua própria casa. Uma fúria fria e precisa começou a tomar conta dele. Não uma raiva cega, mas a ira de um protetor que vê a pessoa que mais ama ser ferida. É em horas como essa, quando a injustiça parece grande demais para suportar, que a gente entende que certas histórias precisam ser contadas. Se você também acredita no poder de expor a verdade e lutar pelo que é certo, se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar dando voz a quem mais precisa. Ele agradeceu à senhora, garantindo que ela não precisava ter medo, que ele resolveria a situação. Ao sair daquela casa humilde, o mundo parecia ter cores diferentes. A beleza do campo agora parecia uma fachada para a crueldade que se escondia por trás dela. A missão de Eduardo estava clara. Não se tratava mais apenas de encontrar Helena, mas de restaurar sua dignidade, de devolver a ela o que lhe foi tirado. Ele não usaria a violência, pois sua mãe nunca aprovaria isso. Ele usaria a verdade. Ele desmascararia a ganância e o ressentimento de Denis, não para a cidade, mas para a única pessoa que importava, a própria Helena. Ele precisava que ela soubesse que não estava sozinha e que seu filho havia voltado para lutar por ela, da maneira certa. Ali, sozinho no carro, parado na beira da estrada de terra, Eduardo permitiu-se sentir o peso de tudo aquilo. As memórias da guerra, os sons, os medos, tudo veio à tona, misturando-se com a dor recente. Ele percebeu que seu estresse pós-traumático não era uma fraqueza, mas uma ferramenta. Ele aprendeu a operar sob pressão extrema, a manter a calma no meio do caos. Ele entendeu que a verdadeira força não viria de um confronto físico, mas da sua capacidade de ser o pilar que sua mãe precisava. É por isso que compartilhamos jornadas como a dele, para mostrar que a coragem assume muitas formas e que a dignidade sempre encontra um caminho. A sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo histórias que inspiram e fortalecem sua mente. Treinada para encontrar padrões e analisar informações, começou a trabalhar. Onde sua mãe iria? Ela não tinha muitos parentes e era orgulhosa demais para pedir ajuda a qualquer um. Ele repassou a lista de suas amigas mais próximas. As pessoas em quem ela confiava implicitamente. Descartou uma, por razões lógicas. Uma morava muito longe, outra tinha problemas de saúde, outra tinha uma relação próxima demais com Laura, sua cunhada. Então, um nome surgiu em sua mente: Clara. Uma amiga de infância de Helena que vivia em um sítio pequeno e isolado do outro lado do município. Um lugar que Denis, com sua pressa e arrogância, provavelmente nem se lembraria que existia. Era um palpite, mas um palpite forte, guiado pelo amor e pelo profundo conhecimento que tinha de sua mãe. A estrada para a casa de Clara era ainda mais isolada, um caminho estreito que serpenteava por entre morros e pequenas matas. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de roxo e laranja, mas Eduardo mal notou a beleza ao seu redor. Seus olhos estavam fixos na estrada, suas mãos firmes no volante. A cada quilômetro, a ansiedade crescia. E se ela não estivesse lá? E se estivesse doente? O que ele diria quando a encontrasse? As perguntas giravam em sua cabeça, mas ele as empurrava para o lado, focando apenas no objetivo. Ele precisava ser forte por ela. Ele era o soldado, mas ela sempre foi sua fortaleza. Agora, os papéis haviam se invertido, e ele precisava estar à altura do desafio. Finalmente, uma pequena casa branca com janelas azuis apareceu em uma clareira. Era simples, quase escondida pela vegetação. Mas havia uma horta vibrante na lateral, cheia de tomates,
couves e pés de manjericão. Eduardo reconheceu imediatamente o toque de sua mãe. Ninguém cuidava de uma horta com tanto esmero e organização quanto Helena. Um pequeno varal nos fundos exibia um de seus velhos aventais de flores, desbotado pelo sol, balançando suavemente com a brisa do fim de tarde. Ele parou o carro a uma certa distância, o coração martelando contra as costelas. Ela estava ali. Ele a havia encontrado. Antes de sair do veículo, ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, preparando seu espírito para o reencontro que mudaria tudo. Ele contornou a casa em silêncio, seus passos abafados pela grama macia. E então, ele a viu. De costas para ele, ajoelhada em uma pequena horta nos fundos, Helena cuidava da terra com a mesma devoção que ele se lembrava desde a infância. Suas mãos, embora mais trêmulas, moviam-se com uma familiaridade gentil entre as folhas de couve e os pés de tomate. Ela usava um vestido simples e desbotado, e seus ombros estavam curvados, não apenas pela idade, mas pelo peso de uma tristeza que ele podia sentir do outro lado do quintal. Naquele instante, Eduardo não viu uma vítima frágil, mas a fortaleza de sua vida, a mulher que o ensinou sobre resiliência, agora ferida, mas ainda assim, plantando vida em meio à sua própria dor. A visão dela, tão forte em sua vulnerabilidade, apertou seu coração com uma mistura de amor e fúria protetora. O som de um galho seco quebrando sob sua bota a fez parar. Ela não se virou imediatamente, como se seu corpo soubesse quem estava ali antes mesmo que seus olhos pudessem confirmar. Lentamente, ela se ergueu, limpando a terra das mãos no avental. Quando seu olhar encontrou o dele, o tempo pareceu congelar. Não houve gritos ou perguntas, apenas um reconhecimento profundo, uma conexão que nenhuma distância ou mentira poderia quebrar. Eduardo deu os poucos passos que os separavam. Seu rosto, uma máscara de controle que mal continha a tempestade de emoções. Sua voz saiu firme, mas carregada de todo o amor e propósito que o guiaram até ali. "Mãe, eu voltei para casa", ele disse, cada palavra uma promessa. "Vamos para nossa casa." As lágrimas que escorreram pelo rosto de Helena não eram de tristeza, mas de uma libertação que ela achava que nunca mais sentiria. Ela se lançou em seus braços e ele a segurou firme, sentindo a fragilidade de seus ossos, a força de seu espírito. O abraço era o refúgio que ele buscou em meio ao caos de terras distantes, o único lugar onde o soldado podia finalmente descansar e ser apenas o filho. Entre soluços, a voz dela saiu abafada contra seu peito, confessando a verdadeira raiz de sua dor. "Não foi pela casa, meu filho. A terra, as paredes, isso a gente reconstrói. O que me matou por dentro foi pensar que você acreditaria neles. Foi o medo de ter perdido você, de ter me tornado um fardo, uma coisa velha que se joga fora." A confissão dela revelou uma ferida muito mais profunda do que a perda material. Era a dor do abandono, o medo de ter seu valor apagado pela ganância e pelo ressentimento do próprio filho. Pela primeira vez em anos, o soldado dentro de Eduardo recuou completamente, dando lugar ao menino que um dia correu por aqueles campos. Ele a afastou gentilmente, segurando seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. "Eu é que precisei de você, mãe. Cada dia. Eu não estava lutando por um pedaço de terra. Eu estava lutando para voltar para você. Você é a minha casa. Sempre foi." Naquele momento, a armadura que ele construiu ao redor de si mesmo se desfez. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente vieram. Não de fraqueza, mas de uma profunda e avassaladora verdade. Ele não era o herói que voltava para salvar a mãe indefesa. Ele era o filho perdido que finalmente havia encontrado seu caminho de volta para seu porto seguro, percebendo que era ele quem precisava ser salvo. Foi nesse instante de pura reconexão que o som de um carro parando bruscamente quebrou o encanto.
Denis surgiu na entrada do quintal, o rosto contorcido em uma mistura de pânico e raiva. Ele os havia seguido. Sua postura era arrogante, pronta para mais uma confrontação, para mais uma mentira. Mas ao ver sua mãe e seu irmão unidos, não em acusação, mas em um abraço de cura mútua, algo dentro dele quebrou. A visão da força tranquila deles, do amor inabalável que ele tentou destruir, desarmou-o completamente. Sua arrogância desmoronou como um castelo de areia. Os ombros caíram, o olhar se desviou para o chão e, com a voz embargada, as palavras saíram em um sussurro patético, revelando a insegurança que alimentou sua crueldade. Eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Helena não se moveu para abraçar o filho mais novo, nem ofereceu palavras de consolo imediato. Em seu silêncio, havia uma força que desarmava mais do que qualquer acusação. Ela olhou para Denis, não com ódio, mas com uma tristeza profunda. A dor de uma mãe que vê o próprio filho se perder em um labirinto de amargura e ganância. Sua voz, quando finalmente falou, era suave, mas carregada com o peso de uma decisão inabalável. O perdão não é um interruptor que se liga, meu filho. É uma semente. Precisa ser plantada com arrependimento verdadeiro e regada com tempo e ações. Você quebrou a confiança, que é a base de tudo. Agora, terá que trabalhar todos os dias para reconstruí-la, tijolo por tijolo. Eduardo permaneceu ao lado dela, uma presença sólida e silenciosa, entendendo que aquela era a batalha de sua mãe, e ela a estava vencendo com uma dignidade que ele nunca presenciara em nenhum campo de guerra. O caminho de volta para a fazenda foi feito em um silêncio denso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Não era uma volta triunfante, mas o início de um longo e doloroso processo de cura. Ao chegarem, Helena desceu do carro e, sem hesitar, caminhou até sua horta, agora mal cuidada e cheia de ervas daninhas. Ela se ajoelhou e, com as próprias mãos, começou a arrancar o mato, um ato simbólico de quem retoma o controle de sua vida. Denis e Laura observavam da varanda, a vergonha estampada em seus rostos. Eles não ousaram oferecer ajuda, sabendo que aquele era um ritual que ela precisava fazer sozinha. Mais tarde, Eduardo encontrou seu irmão na oficina. Não houve gritos ou ameaças. Ele apenas entregou a Denis uma lista de reparos que a casa precisava e disse: "Vamos começar a trabalhar. Temos muito o que consertar." A frase se aplicava tanto à casa quanto à família. Nos meses que se seguiram, Eduardo encontrou um novo propósito. A disciplina que o exército lhe ensinou foi canalizada para a terra. Ele acordava antes do sol, consertava cercas, arava o campo e ajudava sua mãe a trazer a fazenda de volta à vida. O trabalho físico, sob o sol forte, era uma terapia que acalmava os fantasmas da guerra. Ele percebeu que muitos outros veteranos de sua região enfrentavam a mesma luta silenciosa para se readaptar. Com a ajuda de Helena, ele transformou a velha varanda da fazenda em um ponto de encontro. Aos sábados, outros ex-soldados vinham, não para falar de batalhas, mas para tomar um café, compartilhar suas dificuldades e encontrar um no outro a camaradagem que haviam perdido. Eduardo não era mais um soldado lutando em terras distantes. Ele se tornou um curador, cultivando a paz em seu próprio quintal e no coração de seus irmãos de farda. 2 anos depois, o som que preenchia a fazenda não era mais o do silêncio, mas o de risadas. Um churrasco de domingo acontecia sob a sombra da grande mangueira. Eduardo, com um sorriso leve que agora alcançava seus olhos, brincava de aviãozinho com seu sobrinho, que corria descalço pela grama. Denis estava ao seu lado na churrasqueira. A relação entre eles reconstruída sobre uma base de respeito mútuo e trabalho compartilhado. Helena, sentada em sua cadeira de balanço na varanda, observava a cena com uma serenidade que era a própria imagem da paz. A casa estava viva.
O campo estava produtivo e a família, embora marcada por cicatrizes, estava inteira. Histórias de recomeço como esta nos lembram que até as feridas mais profundas podem cicatrizar com amor e paciência. Saber que vocês nos acompanham, se inscrevendo e apoiando nosso canal, é o que nos dá a força para continuar compartilhando a prova de que sempre há esperança.